Então eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês que é muito legal, que depois eu vou botar esse vídeo no YouTube e eu acredito que quem quiser dar uma olhada lá vai gostar da história, tá? Porque é uma história que começou 15 dias antes do dia 10 de maio de 1996. Há 30 anos atrás. Há 15 dias antes dos 30 anos atrás. É uma história muito interessante, que eu vou começar a contar agora. Eu tinha problema com o álcool, o alcoolismo, né? E aí eu fui procurar, pedir ajuda. Eu estava sofrendo com álcool, E aí a primeira coisa que eu tive que fazer, eu tive que admitir que eu era alcoólatra e entender o que é o alcoolismo, que tipo de doença que é. Tem remédio para essa doença ou não? Né? Então, eu comecei a estudar o AA, porque eu comecei a sondar pessoas para mim ir para o Alcoólicos Anônimos, para mim poder parar de beber. Até que um dia eu fui falar com meu pai, que meu pai era de Alcoólicos Anônimos há muito mais tempo do que eu quando eu entrei, né? E aí, o meu pai, naquela época, ele disse assim, tu vai começar a frequentar comigo lá e tu vai começar a estudar os 12 passos e as 12 tradições. Eu, tá bom, vamos lá então, eu preciso parar de beber, né? Vamos lá. E aí, a gente começou a frequentar reuniões, né? Eu escutando lá o que o pessoal dizia na cabeceira de mesa. Tinha um tempo lá de 5, 10 minutos cada um que falava. Eu achava muito interessante algumas falas com histórias realmente bem marcantes, né? E aí eu estudando, eu comprei um livro. Naquela época, eu acho que a edição do livro devia ser de 1900 a década de 80, década de 70, 80 talvez. As primeiras aparições, os primeiros lançamentos dos 12 Passos e livros sobre o assunto veio de 1953, nos Estados Unidos, que é o Bill e Bob, né? Que fundaram a AA naquela época, porque eles precisavam parar de beber, eles não aguentavam, um trabalhava na... Quem não sabe da história, tem até filme, né? Quem não sabe da história, o Bill e Bob, um trabalhava na Bolsa de Valores e o outro era médico. Médico cirurgião ainda. E ele não conseguia fazer uma cirurgia mais se não tivesse que beber antes, porque ele ficava tremendo. Então como é que ele ia fazer cirurgia, como é que ele ia cortar, como é que ele ia dar ponto se ele não bebesse, né? Então ele teve que parar de beber, parar de exercitar a profissão dele para ele poder se recuperar, para poder voltar. E como é que eles descobriram isso? Foi na tentativa e erro. E aí eles deixaram um legado. Só que esse legado aí, existe uma controvérsia muito grande. Por isso que eu não estou hoje dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos falando a minha história. Eu estou aqui deixando o meu relato, porque eu sou daquela turma que pensa que o AA não é mais anônimo, não pode ser mais anônimo, não deveria ser tão anônimo. Por quê? Porque quanto mais anonimato, menos chega na casa das pessoas que têm esse problema, né? Por exemplo, quando surgiu o Alcoólicos Anônimos, era década de 50. Década de 60 até a década de 70 era normal beber e dirigir. Era normal. Então quando eu comecei no AA, todos que iam na cabeceira de mesa falavam a mesma coisa. Cuida com esse negócio, vai tomar cerveja sem álcool, depois tu vai lá comprar cerveja sem álcool, não tem mais a sem álcool, daí tu vai comprar com álcool. Essa história não existe mais. Essa era na década de 90, agora tu entra no mercado aqui 2026, tem todas as marcas, tem cerveja sem álcool. Tem cerveja sem álcool com limão, tem cerveja sem álcool preta, tem cerveja
sem álcool IPA, APA, entendeu? Tu escolhe a cerveja sem álcool que tu quer, né? Então tem opção para beber. Por quê? Porque existe um número muito maior de consciência de pessoas com responsabilidade que sabe que se beber não pode dirigir, né? Então aumentou o consumo e esse tipo de diferença, 2026, nós estamos falando de 1953, vamos botar 56 para fazer uma conta, são 50, 60, 70 anos. Mudou. Então, no meu preconceito, no meu conceito de Alcoólicos Anônimos, não deveria mais ficar preso nos 12 passos e 12 tradições tradicionais. Tanto é que eu estava lendo aqui agora de novo, da época que eu li no livro que eu tinha lá, que eu devo ter o livro guardado em algum lugar aqui de casa, não está por aqui pelos os mais novos. Ele, como é dos mais velhos, deve estar guardado em alguma caixa aí, porque eu já fiz alguma mudança na vida, né? Então, mudou, tá diferente, porque eu me lembro que eu cheguei no 4º passo, deixa eu até abrir aqui para ver. Eu teria então, eu achei aqui, ó, é o 8º passo, tá? Dos 12 passos, o 8º passo diz o seguinte: reparação, lista, relação de todas as pessoas prejudicadas e disposição, né, da pessoa para fazer a reparação. Então, e aí eu empaquei aí nesse, eu me lembro que isso era o 4, agora está no 8º, mas eu posso ter me confundido, pode ser que seja sempre o 8º, pode ser que ainda esse aqui que eu estou olhando aqui, no Google, modo IA, deve estar igual. Então, precisa ser reformulado. Eu estava vendo um que é mais sintetizado, que fala muito menos coisa que isso, que é rapidinho para tu entender o que é que... Então tem o inventário, tem a confissão. O primeiro é a admissão. Por que o primeiro passo é a admissão? Porque tu tem que admitir a impotência perante o álcool e que a vida se tornou incontrolável. Se tu não fizer essa admissão, aí tu não adianta ir adiante. Então eu tinha feito a admissão. Aí eu fui fazendo, né? A esperança, acreditar que um poder superior pode devolver a minha sanidade. E assim por diante. Aí quando eu cheguei na reparação, as pessoas, né, prejudicadas, que mais sofreram com o meu alcoolismo, quem que era? A minha mãe. Aí eu empaquei. Aí eu parei. Por quê? 15 dias antes do dia 10 de maio de 1996, minha mãe já tinha morrido. Ela tinha falecido no dia 25 de maio de 95, quase um ano antes. Aí meu filho nasceu em fevereiro e eu disse, eu vou ter que parar de beber. Porque eu não pegava meu filho, o Denião, que hoje tem 30 anos, que teve aqui agora há pouco, eu não pegava ele no colo. Mas o garrafão eu vivia com ele embaixo do braço. Então eu bebi bastante ainda, fevereiro, março, abril. E aí, final de abril, eu comecei a procurar ajuda, porque estava feia a coisa. Eu estava vendo que estava feia a coisa. E aí, foi que meu pai mandou eu estudar um pouco. E aí eu fiquei empacado. Como é que eu vou pedir desculpa para a pessoa que mais sofreu comigo, com a minha doença, que foi minha mãe, que já tinha falecido. E aí foi um dia que eu sempre conto essa história, por isso não ia dar tempo de contar todos os detalhes numa reunião de Alcoólicos Anônimos, porque lá a gente tem um tempo curto para falar. E aí eu fui na Padaria Veneza, que é ali perto de onde é que eu morava, no bairro Centro aqui de Caxias, e comprei 1 litro de vinho, daqueles de 2 litros, daquelas garrafas plásticas, que na época já estava começando a aparecer, e eu comprei para mim beber de noite. Só que daí eu, antes de beber, deixei na geladeira e fui falar com meu pai e fui dar uma curva nele. Eu ia dizer que não ia, dizer, pai, hoje eu não vou na reunião, ia voltar para casa e abrir, pá. Já estava 15 dias sem beber, estava louco para beber, e o pai mandando estudar, e eu lendo o livro, né, do AA. Já não aguentava mais o assunto. Eu disse, não.
não é para mim isso aí, eu vou tomar um trago e já era. Aí, quando eu cheguei no meu pai, o meu pai disse, hoje nós vamos para reunião, né, filho? Eu digo, pois é, eu vim te dizer que hoje eu não ia dar para ir e tal. Eu disse, não, mas hoje tu tem que ir. Eu digo, mas por quê? Porque hoje, tu sabe que dia é hoje? E eu não me dei conta, e era 10 de maio de 1996. Hoje é o dia do aniversário da tua falecida mãe. E no que ele me falou isso aí, me veio na cabeça. É a oportunidade que eu tenho de pedir desculpa para ela. E aí, aquele dia eu fui na reunião, botei meu nome no quadro, era Júnior quarto, Júnior terceiro, não me lembro quanto Júnior tinha na minha frente, e botei o nome lá. E aí entrei pro AA. Ó. Unidade de Serviço e Recuperação. Essa bandeira aqui do AA, ela é grandona, ó, estava em cima do caixão do meu pai. O meu padrinho de Alcoólicos Anônimos, que tinha 35 anos de AA. E eu dizia para ele, pai, eu nunca vou conseguir te alcançar. E realmente, né, enquanto ele fazia aniversário dele de AA, ele estava sempre na minha frente. E aí ele veio a falecer em 2014. E foi uma lástima muito grande para todo mundo que gostava dele, para mim também, né? Eu até hoje, se eu paro para falar sobre ele, eu ainda me emociono, ainda fico engasgado com vontade de chorar. Então eu pulo essa parte. E meu pai me deu apoio e foi meu padrinho de AA, né? E aí eu segui minha jornada. E eu tinha sempre aquele negócio, por que minha mãe faz aniversário no Dia das Mães? Mas o aniversário dela era 10 de maio. Às vezes dava no Dia das Mães, às vezes não, né? Porque o Dia das Mães é determinado pelo segundo domingo de maio, né? Então é uma data variável. E eu eventualmente faço aniversário no Dia das Mães por conta disso, né? Que eu, há 30 anos atrás, resolvi parar de beber. E hoje completo 30 anos de Alcoólicos Anônimos. É uma grande história? Não sei. Para mim é. Para mim é uma grande história de superação, de vida, né? Porque quando eu resolvi parar de beber nessa época, para mim foi muito difícil. Eu tive cada perrengue nas fases iniciais ali. Eu perdi emprego, eu não conseguia sustentar a casa. Quem uma época sustentou a comida da casa foi minha ex-mulher, que estava trabalhando. Depois eu logo consegui emprego de novo, mas foi um perrengue passar por aquele período, né? Hoje eu estou desempregado novamente, mas já estou trabalhando como vendedor autônomo. Então, saí de uma profissão, fui para outra, me reinventei naquela época, tive que me reinventar agora de novo, e não sei se eu vou continuar com essa profissão ou não, mas o fato é que as coisas aconteceram na minha vida. Aí eu fui para 5 anos, 10 anos. Por que eu estou aqui falando? Porque não é 5 anos, 10 anos, 1 ano, 20 anos de AA. É 30. 30 anos. Daqui a 5 anos eu vou chegar a 35 anos, que foi o quanto que meu pai vivo fez parte de Alcoólicos Anônimos. E ele passou 35... meu pai morreu aos 70 anos. 35 anos ele sofreu com o alcoolismo e 35 anos ele viveu sem o alcoolismo. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E eu tive essa superação também. Só que, no meio do caminho, por isso que eu não ia conseguir contar esse outro trecho, que é muito importante, que eu vou ter que contar aqui. Vai ficar grande o vídeo, mas vai ser por uma história legal. Em 2014, eu me separei, né, da minha ex-mulher. Meu pai me ajudou na mudança, fez lá as primeiras jantas, primeiros almoços e jantares de estreia no local novo que eu fui morar, que era um aluguel.
E ele veio a falecer logo no final do mês, no final do ano de 2014, que era bem, ele morreu na data, né, que ele completou 35 anos de Alcoólicos Anônimos. Ele morreu dia 4 de novembro. E dia 4 de novembro ele fazia 35 anos de Alcoólicos Anônimos. E aí, depois disso, aí eu sofri muito com isso, com a perda do meu pai, porque ele era o norte para mim, né? Então, não só no AA, como na vida. E aí eu segui minha jornada, segui minha vida sozinho mesmo, e daí eu já não tinha mais a mãe, e daí já não tinha mais o pai, daí eu passei a ser o pai. E aí eu deixei de ser o Júnior e passei a ser o Altair Pioli, Altair Pranavaiu, e assim eu segui minha jornada. Só que eu conheci uma pessoa em 2015, que foi logo depois que meu pai faleceu, que era de outra cidade, que eu comecei a namorar, e o nosso relacionamento foi muito intenso. Foi muito intenso. Essa pessoa, ela já é falecida. Ela faleceu 21, 22, não lembro, com 44 anos num acidente na estrada, né? Perdeu a vida tragicamente. E essa pessoa, a gente teve um relacionamento muito intenso. E por conta desse relacionamento intenso, ele se tornou um relacionamento tóxico. Que eu, na época, não sabia que era tóxico. Para mim, era um relacionamento maravilhoso no primeiro ano. Onde que a gente tava às mil maravilhas. Eu queria morar para lá, ela queria ficar sempre junto comigo, né? E aí começou as confusões, começou os atritos, e a gente já não se dava e não conseguia se relacionar bem mais, e a gente se deixou. Só que nesse tumulto dos 2 anos, então 2016, 2017, olha só, eu estava com 20, 21 anos, né, de Alcoólicos Anônimos. E nessa época eu tinha perdido o emprego também e estava trabalhando de taxista. Não tinha nem Uber naquela época aqui em Caxias. Eu estava trabalhando de taxista. E eu me incomodei tanto, numa das vezes que a gente brigou, que eu disse, cara, eu vou ter que beber. Eu já tinha voltado a fumar. E aí eu disse, eu vou ter que voltar a beber. E aquele dia eu estava determinado, era um dia tão ruim, eu tinha passado tantos dias ruins naquele período. Nossa, foi um inferno aqueles 2 anos, 2016, 2017, foi um inferno na minha vida. E eu pensei que eu, bebendo, eu ia resolver. Aí eu larguei o carro na fila do táxi e fui no banheiro. E tem uma pracinha ali no ponto 2, aqui na Júlio de Castilho com a Feijó Júnior, que tem uma pracinha na esquina, que é a pracinha de São Carlos, lá, a pracinha das feiras, lá. Não me lembro o nome, tem um nome específico aquela praça. É a pracinha das feiras, a pracinha de São Carlos, todo mundo conhece, ali na esquina. E passa pelaquela pracinha, tem um banheiro lá no fundo. Eu digo, eu vou no banheiro e hoje eu vou. E quando eu estava indo pro banheiro, eu encontrei o Arlindo. Quem que é o Arlindo? O Arlindo era um cara que jogava bola com nós lá na clínica. Então eu ia lá jogar bola. Na época eu bebia, mas eu era gurizão, meu pai me levava junto para jogar bola lá. Então o Arlindo, o pai dizia assim, Arlindo, não chuta forte no Júnior. Arlindo, não chuta forte no Júnior que tu vai machucar o Júnior. Aí passaram-se uns 10 anos, eu continuava indo lá jogar bola e ainda continuava bebendo. E o pai dizia, Júnior, não chuta forte que tu vai machucar o Arlindo. Então ele mudou a frase, ele falava sempre isso. Os mais velhos de AA, dos nossos grupos aqui, o Reencontro, Santa Catarina e o Altruísta aqui de Caxias, o pessoal que vai ver esse vídeo na internet vai se lembrar do meu pai que ele falava isso. Ele dizia, Arlindo, não chuta forte no Júnior que tu vai machucar ele. E depois de um tempo ele dizia, Júnior, não chuta forte no Arlindo que tu vai machucar ele. Era assim. Aí eu encontrei o Arlindo ali. E o Arlindo estava falando com outro senhor moreno, Zé Luiz, não me lembro, Luiz 16, Luiz 15, não me lembro quem que era o nome dele. E era do AA também. E eu passei por eles e comi, Arlindo, olha só, tu vê hoje, tô passando por uma situação. E eu hoje
eu não falei para eles que eu tava com vontade de beber. Mas a gente fez uma reunião ali, rápida, que foi antes de eu ir no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eles já não estavam mais ali. Então, aqueles 3 minutos que a gente ficou falando ali, eu me emocionei tanto, porque aquele senhor que estava junto com o Arlindo botou a mão no meu ombro, encheu os olhos de lágrimas. Eu me lembro do teu pai, era o velho, meu pai era o velho cabeça branca, o velho cabeça branca. E eu sou só o velho, porque eu nem cabelo não tenho, né? Então, hoje eu virei o velho, mas era o velho cabeça branca, todo mundo conhecia como o seu Altair, que era meu pai. E eu naquele dia ali, aqueles 3 minutos foram fundamentais para mim me emocionar e entender que era muito mais importante para mim a minha sobriedade e o meu ficar sem beber do que eu cometer essa tragédia de beber, né? Daí, logo em seguida a gente conseguiu se separar, eu consegui me separar dela e os problemas diminuíram, mas não foi nada fácil. Essa vitória que eu tenho de 30 anos hoje, ela passou por muita coisa difícil. Hoje eu tenho aqui alguns quadros aqui de barra de axis, de meditação, de retiro de yoga, né? Aquele lá de barra de axis, esse aqui, Aura Master e Aura Master, que são as técnicas que se eu tivesse naquela época eu não teria sofrido tanto. Mas eu não tinha. Cara, era só me mordendo de raiva, chorando. Às vezes eu pegava passageiro, entrava no táxi e eu estava chorando. Eu tinha que me disfarçar para parar de chorar. E aí passei por aquilo tudo. E aquilo ali foi só uma das coisas que eu passei. Depois eu voltei a trabalhar. Peguei um passageiro que era um cara que... Um beijo para ele se ele ver esse vídeo, né? O Maurício, o Barata, o Barazete. Eu peguei ele numa festa. E aí o Barata, quanto tempo! Eu levei ele na casa dele e tal. Ele disse, mas por que tu tá trabalhando no táxi, cara? Eu digo, é porque eu tô desempregado. Não, mas eu vou arrumar. E ele me conseguiu. Eu fui trabalhar na Avaliou, voltei a trabalhar, então voltei para a fábrica, né? 2018, depois 19, fiquei um tempo ali, depois fui para outros trabalhos. E naquela época ali eu saí, um cara que jogou bola com nós, né? Na turma do Veruba, que é o time que a gente tem hoje, 28 anos de Veruba, que foi eu e meu pai, né? Que fundamos, porque a gente jogava bola na clínica, a gente ia jogar na clínica, porque tinha reunião lá na clínica de Alcoólicos Anônimos. Então eu assistia as reuniões, eu nunca falava nas reuniões, porque eu ficava lá quietinho assistindo, porque no começo eu não era do AA, eu era da turma dos que bebia. Então a gente ia lá para fazer a reunião e para fazer o time do AA contra o time dos que estavam baixados na clínica. E a gente queria tirar daquele time e fazer jogar no outro time. Não era trocar, de torcer pelo time, né? E sim de largar uma vida doentia para ter uma vida mais saudável. E eu fiz isso. Só que eu jogava do lado do time que não bebia. Porque eu era convidado do meu pai, que era do time de Alcoólicos Anônimos. E depois, com o tempo, eu entrei no AA, continuei no mesmo time, né? Graças a Deus eu nunca joguei pro time da clínica. Mas podia ter jogado para completar time, não ia ser problema nenhum, né? Era assim que funcionava. Quando a gente deu uma briga lá um dia, né? E a gente foi... e terminaram com essa função. Logo que eu entrei no AA, então, 96, 97, 98, a gente parou de jogar bola na clínica. Foi aí que a gente fundou o Veteranos Ruim de Bola, o Veruba, que hoje a gente completa 28 anos, né, nesse ano de 2026, e que foi uma questão ali que tirava a nossa era o nosso refúgio, né? Aquele futebol de salão era um refúgio nosso, que a gente tinha para fazer as reuniões de AA. Então, muitas das vezes, era a turma que começou lá, então tinha o Adilson, o Fernando, o Diego, o Diogo, né? E um goleiro que a gente trazia não sei de onde, então era a turma que jogava bola na rua contra a turma de Alcoólicos Anônimos, que era o pai, o Braz, o Silon,
aquela turma, o Auro, o Luiz, aquela turma do o Chiquinho, né? O Chiquinho foi um dos fundadores junto com nós. O Chiquinho era da época que a gente começou, porque o Chiquinho ia em todas, né? Em todos os jogos de A. Eu me lembro que o pai passava com o carro dele, o Del Rey, passava pela cidade, nós enchíamos o Del Rey de atleta e ia lá fazer a reunião e jogava bola, né? Lá em Anarrec. Então, tá aqui meu depoimento. Tá tão grande que já começou até a anoitecer. Eu nem vou ligar uma luz agora. Vou aproveitar para encerrar aqui e depois eu vou postar esse vídeo e vou divulgar o link para quem quiser conhecer essa história aí. Tá bom? Então, tá registrado hoje, 10 de maio de 2026, 30 anos de Alcoólicos Anônimos. Graças ao meu poder superior e às forças que regem este planeta. Um forte abraço a todos. E 24 horas de serena sobriedade. Beijo.